Olá, tudo bem? Fala, Senhor. Vamos lá, amigo, é hora da palavra, é hora da revelação maravilhosa divina chegar ao seu e ao meu coração. Firme na fé, você está firme na fé? Aquele que está alicerçado, aquele que está com a palavra como a base para a sua vida, ela se torna a única regra de fé. Firmes na palavra, firmado na palavra, nós vamos avançar, nós não vamos deixar a igreja, nós não vamos abandonar Cristo, nós não vamos abandonar a esperança da vida eterna. Tema de hoje, o nosso quarto tema, o vencedor. E aí, quer vitória para a sua vida? Não se esqueça, tem um texto que o apóstolo Paulo diz: em Cristo nós somos mais do que vencedores. Toda ligação e linha de raciocínio dos personagens bíblicos, dos autores bíblicos, dos profetas e dos apóstolos, dos patriarcas, era que Deus dá a vitória para aquele que crê, para aquele que se envolve, que se apega a Deus. Então vamos agora, João, escrevendo à igreja cristã, em 1 João capítulo 2 e o verso 14, ele vem para falar da Bíblia. Ele vem para abrir um leque de visão a respeito do poder da palavra. Nós vimos, a utilidade da Bíblia, o apóstolo Paulo, ele fala. Nós vimos o poder da Bíblia para iluminar o caminho. Ela abre a trilha para a felicidade, para a vida eterna ao abrirmos a Bíblia. Examinar as Escrituras, nós vamos conhecer Jesus, nós vamos conhecer a vida eterna. Jesus é a vida eterna. Então, o tema de hoje, o vencedor. 1 João, capítulo 2 e o verso 14, ele diz o seguinte: Filhinho, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. E aí ele segue, ele fala para os pais, e ele vem e ele fala para os jovens. Ele diz: jovens, eu vos escrevi porque eu tenho uma mensagem para você, juventude. Tanto naquele momento quanto nos dias em que nós vivemos, nós contemplamos o bombardeio, como o inimigo inferniza a vida dos jovens, buscando levá-los para longe de Deus, buscando atraí-los para o mundo. E ele diz: não ameis o mundo. Mas não é só os jovens, não são só os jovens, também os adultos e as crianças. Então essa mensagem de hoje, através da Bíblia, é uma mensagem para todos nós, ok? Porque o título é o vencedor. A criança quer ser o adolescente, o jovem, o adulto também. Então o apóstolo João, ele diz: eu vos escrevi porque sois fortes. Mas peraí, a juventude é forte? Como você vê jovem debandando para um lado, para os vícios, para a promiscuidade, para as baladas, para uma vida desregrada de moral, de comportamento? Não, ele diz: quem são esses jovens? Quem são esses adultos? Quem são essas crianças? Quem são estes cristãos, seguidores de Cristo, que são os fortes? Vamos ver? Sois fortes. O apóstolo Paulo, ele vem em Efésios, no capítulo 3, e o verso 16, ele diz que sois fortalecidos. Vou ler com você esse texto, que diz assim: olha, segundo a riqueza da sua glória, que vos conceda que sejais fortalecidos. Só precisa ser fortalecido aquele que é fraco, aquele que está enfraquecido, aquele que ainda não alcançou a totalidade da força, do poder de Deus para a nossa vida. Mediante o Espírito Santo no interior do homem, ele diz lá no verso 16 de Efésios capítulo 3. Então, se precisa ser fortalecido, é porque está fraco. E então aqui, o jovem que é fraco, ele precisa ser forte. O jovem que está fraco, ele pode estar forte. Ele pode ser forte. Então, ele diz: sois fortes. Quem são os que são fortes? Eu estou falando nesse momento e quero olhar bem dentro dos seus olhos, meu jovem. É você forte em Cristo? Está você forte na fé? Ou não? Irmão, está você forte? Ou está você e eu, em muitos momentos da nossa vida, tropeçando e caindo,
Por quê? O que está acontecendo conosco? Vamos lá então, ele diz: sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Então, a força no coração é a palavra de Deus. Somos fortes quando estamos ligados à palavra, porque a palavra entra, ela é introduzida no santuário da alma. Então, o poder de Deus, sois fortes. Nós somos fortes em Cristo. Nós somos fracos e somos fortes. Mas como assim? Nós nascemos com a natureza pecaminosa, então nós somos fracos. Mas nós somos fortes quando nós nascemos em Cristo, quando nós entregamos a nossa vida. O apóstolo Paulo diz: olha, eu morro para viver, eu renuncio para obter. Não vivo eu, Gálatas 2:20, mas Cristo vive em mim. Eu sou o principal dos pecadores, o apóstolo Paulo diz. Eu sou o mais fraco de todos, mas em Cristo eu sou fortalecido. A força, ela vem da palavra de Deus, que atua no interior do coração. A vitória sobre o maligno, que o texto diz: e tendes vencido, amigo, o maligno. Nós somos vencedores em Cristo pela palavra. Então vamos lá, é a palavra de Deus, mediante a atuação do Espírito Santo, que opera a restauração, a renovação da vida. Então a vitória, o vencedor, é para aquele que se apega à Bíblia. Ele não vai deixar a fé, ele não vai achacar o céu. Sabe por quê? Porque ele está com toda a riqueza em mãos, ele pode comprar o acesso da experiência maravilhosa no céu. Quer ser um vencedor? Se apegue a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor bom Deus, nós precisamos da palavra, nós queremos ser fortes, nós queremos vencer o maligno em Cristo Jesus. Amém. Sério? Então compartilhe. O mundo precisa saber. Grande abraço.